dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui mais uma vez, nosso podcast do Plantão Paisagístico. Nessa manhã maravilhosa, tá um calor insuportável em São Paulo. E com essa lua que brilha no céu, a gente sempre lembra das árvores, das copas, do sombreamento das ruas, né? Isso aí ensejou um tema muito bacana pra gente, que são as árvores da nossa cidade, né? No paisagismo, nós temos 3 elementos básicos muito importantes. As palmáceas e as arbóreas, que são os elementos verticais, as espécies arbustivas, todas complementadas com as forrageiras. Desses 3 elementos, esses verticais brutos, as arbóreas e as palmáceas, exigem uma atenção muito especial. E pensando nisso, nós trouxemos aqui hoje uma super especialista em espécies arbóreas e palmáceas. Nós vamos ter a honra de apresentar para vocês hoje a Bruna Matos, que é a titular de uma empresa muito legal que se chama Blue Garden, Gardens no plural, Blue Gardens Florestas Urbanas, que é um nome muito legal. Bruna, muito bem-vinda. Nós esperamos tirar muito proveito da tua visita, dessa nossa entrevista, explorar um pouquinho do teu conhecimento, da tua expertise com esse tema mega importante. Muito prazer. Prazer é todo meu. A gente está se conhecendo pessoalmente hoje. Já somos amigos virtuais. A gente já é amigo virtual há vários meses, né? E veio o convite, então eu agradeço muito a confiança, o prestígio. Espero que eu possa informar os seus ouvintes sobre os assuntos que vocês acham relevantes de florestas urbanas no paisagismo. Eu sou seu seguidor assíduo e não é à toa não, é porque você realmente traz temas muito legais, muito importantes pra gente. Eu também acho, eu agradeço. Bruninha, como eu carinhosamente te chamo, eu queria inicialmente saber de você de onde veio a inspiração do nome em português Jardins Azuis Florestas Urbanas. É isso. Blue Gardens Florestas Urbanas. Conta pra gente essa história, por favor. Então, quando eu pensei assim, em empreender, eu não me apeguei muito ao nome, né? Quando eu li... Uma vez eu li um livro do Jeff Bezos e aí ele contou que ele escolheu a Amazon porque era o AM, então assim que era logo nos primórdios da internet, a pessoa digitava um A, já aparecia o dele. Então ele não pensou muito nisso, né? E aí eu também não pensei muito nisso, só não queria que fosse uma coisa muito lugar comum, assim, né? E queria que tivesse a palavra florestas urbanas, porque no Brasil esse termo ele ainda é muito novo, esses estudos de florestas urbanas ainda são muito novos no Brasil, então eu fazia questão que tivesse a palavra florestas urbanas, traduzindo do inglês urban forestries, que já são estudos amplamente estudados, né? Estudados fora do Brasil. E o Blue Gardens veio porque existe um filme que chama Grey Gardens. E eu gosto muito desse filme. Eu acho que tem a ver com jardim, mas uma coisa também atemporal. E aí eu juntei Grey Gardens, Blue é uma coisa que remete também muita tranquilidade. Ficou, mas foi isso, eu falei, é isso. E esse nome em inglês... Tem alguma coisa a ver com a tua vivência no exterior? Você passou uma temporada fora do Brasil, né? Foi. Não tem. Assim, eu falo inglês como uma pessoa nativa, né? Então, muitas vezes eu sonho em inglês, muitas vezes eu penso numa palavra em inglês antes de pensar na tradução dela em português. Então, o meu cérebro funciona um pouco dos dois. Então, talvez sim. Naturalmente veio o Blue Garden. Talvez sim, antes de algum nome em português, não sei. É muito legal. Saiu do comum, né? Mas eu tinha uma opção também, que era a Empresa Paulista de Florestas Urbanas. Mas achei que ficava muito formal, que não tinha muito a ver comigo. E daí eu mudei. Muito legal. Olha, a Bruna é engenheira agrônoma de formação, isso, não é correto. isso? E você... Bom, você tem uma história anterior lá do interior do Brasil, da roça. Sim. Não é isso? Tudo mesmo. começou por ali, né? Ah, sim. Essa sementinha da agronomia. Sem dúvida. Como é que isso germinou? Olha, a família do meu pai, né, desde quando eu consigo puxar, assim, são imigrantes, né, que vieram
trabalhar no Brasil há 4 ou 5 gerações atrás. Imigrantes italianos. Correto. Alguma coisa dos meus avós paternos, alguma coisa portuguesa que a gente já mapeou, mas grande parte italiana. Então, são pessoas que vieram trabalhar, trabalhadores braçais, rurais mesmo. Então, desde que assim, a família é família, isso está no cerne. Não dá para diferenciar na família do meu pai aonde começa a família e aonde termina coisas rurais, né? A vida inteira eu fui criada no curral, meus tios levando para caçar, então... Olha, que legal. Sim, eu mesma não consigo diferenciar aonde na minha história, desde que eu me entendo por gente, não estava presente. A primeira palavra que eu falei na vida foi tomate. Tomate. Meu tio Nego estava comigo no colo e a gente estava numa plantação de tomate. Ele fala que eu encostei a mão embaixo do tomate e falei, mate. Então, sei lá, desde quando germinou, né? E isso foi até que idade, mais ou menos? Eu morei em Minas até ali os 4, 5 anos. E aí viemos para São Paulo. Meu pai trabalhou em São Paulo. Eu imagino que por conta da carreira dele, minha família foi e voltou algumas vezes. E aí eu voltei a morar em Minas Gerais quando eu fiz a 5ª série, 6ª série. E aí voltei para São Paulo novamente. E depois que eu terminei o ensino médio, eu fui fazer cursinho em Minas Gerais. E aí morei mais uns anos lá. E agronomia você cursou lá? Fiz na UFMT de Cuiabá. Nossa! Subiu um pouquinho mais. É que naquela época o federal prestava vestibular e tinha que fazer a faculdade aonde você passou no vestibular, né? Hoje em dia mudou. Você faz a prova, depois você escolhe onde você vai, né? Naquela época. Em Cuiabá você foi dar de cara lá com o Cerrado. Isso, né? Cerrado, Pantanal. Pantanal. Já veio um pouquinho dessas questões das florestas, né? Total, sim. Aqueles biomas maravilhosos ali. Sim. Cursou agronomia nesse ambiente e trouxe essa experiência para a capital. Vamos dizer assim. Tentando. Se bem que Cuiabá é uma belíssima cidade também gigantesca, né? Não precisaria nem trazer para São Paulo, mas eu acho que São Paulo tem maiores carências, né? No quesito, eu acho que as duas. Cuiabá também não é uma cidade, que a urbanização ainda está bem deficiente, né? São Paulo, eu diria que já é mais... Já existe um plano de urbanização, né? Existe um ambiente que está mais aberto a gente começar a falar sobre políticas de florestas urbanas, que é diferente de arborização, né? Isso, eu queria explorar um pouquinho esse tema das florestas urbanas mesmo, porque nós temos essa carência gigantesca, né? Que é exatamente o que você acabou de falar, não basta uma arborização, tem que formar uma florestinha, né? Uma árvore isolada na paisagem, o benefício que ela traz é limitado. Se a gente quer explorar todo o potencial dos indivíduos arbóreos, a gente tem que pensar em indivíduos agrupados ou em pequenos maciços. Um indivíduo isolado, é claro que ele tem os benefícios, né? Sombra e tal. Só que... sim. É mais complexo do que uma simples plantinha, né? Sim, sem dúvida. Plantinha, uma árvore, imagina. É uma espécie florestal, né? E aí você veio para São Paulo nesse ensejo com esse pensamento das florestas urbanas e traçou foi trabalhar em algumas empresas bem importantes, né? Você teve aí uma carreira bem interessante, né? Agradeço você falar isso. Eu passei em... Eu diria que diversa, né? A minha carreira na área agrícola é bem diversa, variada. É bem variada. Eu vim para Mas quando eu vim para São Paulo... Bom, antes de vir para São Paulo, quando eu me formei, né, em Mato Grosso, em Cuiabá, eu comecei a trabalhar com lavoura. Olha só. Então... Voltou às origens. Voltei às origens. Eu trabalhava na área comercial de algumas empresas multinacionais do ramo agrícola e trabalhei em algumas delas durante alguns anos. E como a família da minha mãe é de São Paulo, e
eu tenho um irmão, então por motivos familiares, a saúde da minha mãe requer um pouco mais de cuidados, então ficava sobrecarregado nele, eu sempre tentava voltar para São Paulo para ajudar mais nesse sentido. E aí, em 2018, veio essa oportunidade para trabalhar aqui em São Paulo, no metrô de São Paulo, como responsável técnica das áreas verdes. E aí eu aceitei, eu vim. Na época, eu aceitei sem saber a diferença de uma grama preta para uma grama esmeralda. Não sabia o que era um pingo de ouro. Olha só, você viu na raça. Mas vim, o responsável, a empresa responsável pelo contrato de licitação acreditou em mim, colocou a responsabilidade nas minhas mãos e aí a gente entregou. Fiquei 3 anos no metrô de São Paulo. E aí foi quando eu percebi que existia em São Paulo essa demanda reprimida para serviços de florestas urbanas e arboricultura. Nossa, impressionante, porque o metrô realmente carece de uma saneabilidade enorme. Sim. Ali nas linhas, nos entornos, nas estações, nas árvores que podem interferir Até no funcionamento do metrô. Muitas vezes, quando a gente ouve que está com lentidão nas vias, algumas vezes são árvores caídas na via. Culpa da Bruna. É sempre culpa sua. Né? Ah, sim. No final é isso, né? Poxa, bem interessante. E vamos fazer a retrospectiva. Vamos. Da roça para os estudos, para Cuiabá, sim. na universidade, se formou em agronomia, foi trabalhar em grandes lavouras, departamentos comerciais de multinacionais, sim. Voltou para São Paulo por causa da saúde da mama. Isso. Caiu no metrô de São Paulo. Perfeito, é isso. Poxa, que é o símbolo da cidade de São pois Paulo, é. né? Os metrôs brasileiros, né? Pois é. É muito legal. E daí, essa história toda, bem interessante, da lavoura, vamos falar até os jardins, não é bem esse o termo, né? Mas da lavoura até as áreas verdes, sim. Uma transformação também interessante. Depois que a Bruna saiu dessas multinacionais, dessa história toda de empresas, ela fundou a empresa dela de fato. Sim. Que você viu essa lacuna no mercado, não é, Bruna? Isso, eu comecei a estudar sobre a arboricultura e florestas urbanas pela demanda do metrô, né? O pessoal começava a chegar até mim com essas demandas e foi uma coisa que eu precisei estudar. E estudando sobre isso, os amigos começaram a falar, nossa, eu trabalho numa... Inclusive, vou deixar um abraço, Carol. Muito obrigada. Tem gente envolvida, viu? Minha amiga Carol Xavier foi a primeira amiga que ela trabalhava numa... aqui na Alameda Gabriel, Monteiro da Silva. Que tem muito arborizado. E a loja que ela trabalhava tinha uma árvore já bem velha e caía muitos galhos. Então, os clientes estavam lá e, imagina, aquele barulhão, dava aquele medo, caindo no telhado. Daí ela falou, Bruna, será que você não consegue resolver? E aí eu resolvi. E todo mundo ficou muito grato. O proprietário, o dono do imóvel, né? Tinham outras demandas. E aí eu comecei a falei, bom, tem uma demanda reprimida aqui. Se essas pessoas nem me conhecem e estão confiando em mim para resolver um problema tão complexo, significa que elas não têm outras referências. E aí eu comecei a explorar, perguntar um pouco mais. E aí comecei a entender que realmente existia uma demanda reprimida muito grande na cidade de São Paulo de florestas urbanas e vi uma oportunidade ótima de negócio. Aí você descobriu que em São Paulo nós temos, posso errar o número, 600 mil espécies arbóreas mais ou menos. Na cidade. Na cidade. Mais ou menos 600 mil indivíduos arbóreos. Pouquinhas. Muito pouquinho, né? E a grande maioria dela, não digo a grande maioria, vamos dizer uns 20% delas estão com problemas sérios, né? Em função da idade, em função de pragas. O que você acha? Qual é o problema das árvores de São Paulo? Bom, primeiro, dizer que essa percepção de que aqui São Paulo não é uma cidade arborizada é equivocada. São Paulo é uma das cidades com mais árvores por metro quadrado que existe no Brasil. Olha, essa informação foi espetacular. Então, nós não vivemos numa selva de pedras. Assim, nem sei, né, como que a gente classifica uma selva de pedras, mas São Paulo é uma das cidades que existe mais árvore por habitante e mais árvore por metro quadrado no Brasil, né?
Se não me engano, Curitiba é a primeira e São Paulo está entre as primeiras no ranking. Então, é uma cidade muito arborizada. Talvez essa arborização não abranja a cidade inteira. Ela se concentra muito em áreas mais ricas. Sim. E áreas mais carentes, mais afastadas do centro, a densidade arbórea é bem menor. Se você olhar no Google. Correto. Se você olhar no Google Maps, por exemplo, as concentrações verdes são em locais específicos, assim. Mais nobres da cidade, privilegiados, vamos dizer assim. Talvez que as pessoas entendem a importância disso também, né? Ou que o poder público dá mais atenção. Mas voltando à sua pergunta sobre os problemas das árvores urbanas de São Paulo. Bom, do meu ponto de vista, vocês me chamaram aqui, eu vou falar o que eu acho. Isso mesmo, é para isso que você veio aqui. Do meu ponto de vista, o maior problema é a desinformação do munícipe. O munícipe plantar uma mudinha que ele comprou na calçada. Se a gente tivesse... se o munícipe não fizesse isso, eu acho que... Olha, mais da metade, assim, na minha opinião, mais da metade, no mínimo mais da metade dos problemas que a gente vê com árvores em São Paulo se resolveriam. Olha só. Inclusive, nessa última lei que teve de revisão... aqui no município, em 2022, virou uma cláusula que é proibido plantar em desacordo com aquelas regras ali. E se tiver, tem que tirar. Então, já teve uma mudança muito boa. Finalmente. Porque a pessoa vai numa floricultura, compra um vasinho com fiquinhos lirata, espécie africana extremamente vigorosa, leva para casa, fica bonitinho, cresce até encostar no teto, aí ela fala, tô com dó de matar, vou plantar na minha calçada. Aí planta na calçada, no jardim. Tuia, aquelas árvores de Natal, que eu pego de pinheiro de Natal, que a pessoa comprou. E, nossa, quantos clientes eu já atendi? Tá com mais de 40 metros, aí aquele vira um para-raio, né? É um perigo. E aí a pessoa fala, nossa, mas quando eu comprei para Natal, plantei com meus filhos aqui depois do Natal e virou essa... Nossa, é uma desinformação, né? A pessoa pensa que está fazendo um bem, preservando aquela vidinha, mas está colocando em risco... E aí plantando espécies que nem nativas são, né? São espécies que às vezes são até invasoras para o bioma do município, então você está colocando uma espécie ali que vai suprimir o desenvolvimento de uma espécie nativa. O passarinho que é daqui do Brasil não quer se alimentar de um fruto, sabe? Ele quer se alimentar de um fruto, ele está acostumado a se alimentar de um fruto de uma espécie nativa. Passarinho, abelha. Então, ao introduzir essas espécies no bioma Mata Atlântica ou no bioma local, além do problema que ela causa de dano ao patrimônio, de risco, ela também afeta o bioma. Toda a avifauna vai embora. E flora também. E flora porque também. É o caso dos ficus, né? Eles crescem muito, eles sombreiam tudo o subbosque. E acabam com as nossas nativas. E acabam com as nativas, exato. Com a vegetação forrageira. Bruna, então, com esse histórico, a gente chega a essa conclusão, assim, que primeiro... as pessoas ingenuamente plantam essas espécies inapropriadas e as que nós temos problemas hoje são com as que plantaram há 20 anos. No mínimo 20, né? Uma árvore, para ela crescer o suficiente e alcançar um porte que ela começa a dar problema ou já tem um problema de saúde que seja preocupante, no mínimo 20 anos, assim. As que eu atendo que realmente são... problemáticas 30, 40 anos ou até mais. Ufa! Então, esse problema que a gente está colhendo agora, ele foi plantado lá atrás, né? 40 anos atrás. Casos. Eu já pesquisei, eu já puxei isso, já conversei com alguns fiscais de subprefeituras em São Paulo. Nos anos 60, a Prefeitura de São Paulo tinha um programa de distribuir muda de ficus, né? Olha, aí a gente mudou o foco um pouco, que agora não é mais o munícipe. Isso, a própria hoje o problema é esse, mas sim. Distribuía as exóticas. Distribuía inapropriadas. Também. Figueira. Quantas figueiras o município, a Secretaria do Verde plantou há 50 anos atrás? Aquelas figueiras hoje estão gigantescas, né? Então, não existia esse plano de arborização lá atrás. Né? E ainda depois um outro problema, porque quando vai uma especialista
pedir a remoção de uma árvore dessa, normalmente a comunidade se junta e abraça a árvore e não quer deixar cortar, não quer deixar tirar dali, né? Então, pelas histórias que a gente já conversou, você já teve alguns problemas assim parecidos, né? Com resistência sim, já. a remoções, né? Sim, sim. E aí vem o meu próximo tópico. Remover ou restaurar? Essa é uma ótima pergunta, viu? Eu acho que ninguém aqui vai falar que sempre vai... Ninguém acorda de manhã e fala assim, nossa, vou derrubar uma árvore hoje. Pra gente... Pode ser que tenha uns maluquetes aí que topem, viu? Mas quando a gente chega no ponto da gente ter que manejar uma árvore, né? Então, quando você chega no ponto que você fala, putz, não dá mais para conviver com essa árvore. Essa árvore está oferecendo risco para mim, para minha família, ela está oferecendo risco para o meu patrimônio. Derrubou meu muro, vai cair em cima da minha casa. Há anos eu já atendi caso de ter uma pessoa deficiente. Ela precisava sair de casa de cadeira de roda. E tinha uma árvore na calçada. Aquela quebrando tudo, ela não conseguia passar pela calçada, uma rua movimentada. Então, ela tinha que descer com a cadeira de rodas na rua, pra andar pela rua. Contornar a raiz da árvore. E aí, o que vale mais? Né? A presença da árvore? Será que compensa a gente remover aquela árvore dali, assentar o piso, plantar outras mudas num local próximo? Sabe, é uma coisa que quando a gente começa a pensar na convivência dos munícipes, da pessoa com o indivíduo arbóreo, tem muitos conflitos. Então, ninguém acorda de manhã falando, vou tirar essa árvore daqui. Ótima. Se uma pessoa chega num limite... Amanhã eu vou acordar pensando isso. Eu vou tirar uma árvore hoje. Vou destruir uma árvore da cidade. Então, se a pessoa chega no limite, porque se ela chega e fala, não aguento mais conviver com essa árvore, porque ela já tentou todos os outros modos, outros jeitos, né? Então, algumas vezes é possível recuperar. E aqui é um outro ponto muito importante. A pessoa planta... tira uma fotinho, né, para postar nas redes e esquece daquela árvore. Ela vai lembrar daquela árvore daqui 30 anos, quando a árvore está inclinada, podre, dando prejuízo. Cimenta a cova. Exatamente. Então, a árvore, ela precisa de manutenção, uma coisa viva. Você não compra um cachorro e esquece que ele existe. Exatamente. Você compra uma mudinha para colocar assim em casa. Assim como jardim, tudo que é vivo. E para a árvore, eu não sei, as pessoas esquecem que tem que regar, que tem que cuidar, que tem que podar frequentemente, que tem que ter um especialista olhando a saúde dela todo ano. Então, passa muito tempo. Eu sempre sou por restaurar, né? Tem casos que já ficou muitos anos sem manutenção. Então, não dá mais para restaurar. Existe a possibilidade de restauro quando não tem a interferência com o sistema viário, ou com as calçadas, Sim. ou com a casa do munícipe, Sim. né? Agora, se não houverem essas interferências, aí, claro, a tentativa é o restauro, né? Aí, mesmo havendo as interferências, é possível restaurar, porque é possível transplantar. Então, é possível árvores em que tem apego emocional ou árvores que têm importância histórica, é possível transplantar, né? E mesmo que seja o caso de uma remoção também, tem a possibilidade de fazer as compensações ambientais, né? Sim, claro. Você tirou uma, teve que tirar, você põe 7 adequadas. Em São Paulo, em alguns casos, até uma para uma. Porque, igual a gente está falando, dependendo da espécie que você está tirando, só de você colocar uma nativa no lugar, você já o ganho ambiental já é enorme. Então, nem precisa botar mais de uma. O órgão público vai analisar isso e ele vai pedir o que ele quer de compensação, né? Tem um caso muito interessante que eu vi recentemente nas suas redes sociais. Pessoal, já notaram, né? BG Florestas. BG Florestas. @BG Florestas no Instagram. No Instagram, é isso aí. Olha, tem casos muito interessantes lá. Um deles que estava na mídia semana passada, Sim. que saiu em todos os programas televisivos, fala de que São Paulo tem tido muitas tempestades, ventanias, tem tido... Esse tema está bem em voga, né? E mostrava a casa de uma apresentadora famosa... Eu posso citar aqui a Ana Maria Braga. Ela mesma postou no Instagram dela, eu acho que não tem problema público, falar, né? Né? E que caiu a árvore em cima da varanda dela, creio eu, né? Os galhos da árvore. Parecia a sala dela, você viu que tinha sofá na imagem? Caiu na sala dela. Sim. E deu para ver nitidamente
que ela, muito bem intencionada em preservar a árvore dela, estava sendo mal assessorada. Sim. Porque eu vi nos seus comentários ali os problemas que tinham aquela árvore. Você pode dar uma elucidada? O que aconteceu com a Ana Maria Braga? Eu acho que é um exemplo, né? Sim, pra muita é um gente. ótimo... Esse exemplo da Ana Maria Braga, eu até gravei aquele react, porque eu atendo muitos casos como aquele. E como é uma pessoa pública, é uma pessoa proeminente, foi muito para mim... ilustrou muito bem um caso que muita gente vive e eu sei que vive. Que o caso dela, ela tem um imóvel que tem muitas árvores dentro do imóvel e o imóvel não é construído com recuo. Então, as árvores estão dentro da sala dela, né? E, como você disse, ingenuamente, ela construiu ali até muito próximo, né? A questão de não ter nenhum metro ali nas imagens, você vê que do sofá da casa dela e a árvore não tem 1 metro. Isso é muito perigoso, é uma espécie florestal. Não é uma espécie paisagística. É como se fosse um animal selvagem, vai? É uma espécie selvagem. Assim, você vai comprar um gatinho e descobre que ele é um tigre. Não é um tigre, você não está comprando um gatinho. Você está trazendo um tigre para sua casa, que está acostumado, sem saber. É uma espécie florestal, selvagem. Ela está acostumada com o ambiente selvagem, ela vai fazer o que for possível, preciso para sobreviver. Né? Não quer saber da tua não casa, quer saber da tua nem casa. do seu telhado. Exatamente. Ela não quer estar ali. A gente é que colocou ela ali, né? Isso. Então, ou trouxemos nossa casa para a próxima dela. Isso, correto. Então, tem que conviver com ela. Mas o que aconteceu foi isso. Assim, a meu ver, ali, ela disse que cuidou daquelas árvores, que sempre tinha alguém olhando. Mas, de novo, falta conhecimento, até mesmo dos profissionais de jardinagem e de agronomia em São Paulo. Falta muito engenheiro agrônomo especializado em florestas urbanas. Porque, às vezes, a pessoa vai lá, fiscaliza e fala, a árvore está saudável. Ótimo, vai embora. E não é só isso que a gente tem que observar, né? E pragas, questão dá para perceber lá no vídeo dela também que tem várias tilândicas que são pragas da árvore. Então, já teria que estar fazendo aquele parasita. Né? Então, já deveria, o jardineiro dela já deveria estar fazendo manejo, tirando. De repente, aquele galho não tinha secado e não tinha caído. Se não tivesse as tilândias lá. E galhos muito secos, tem que ter frequentemente. Aquele caso dela ali, aquelas árvores grandes daquele porte, tão próximo da casa, tem que ter alguém todo mês tirando o galho seco ali para impedir que aconteça aquilo, né? Me fala das ervas de passarinho. Também. Eu já ouvi gente falar, eu vou lá, a árvore tá morta. Eu falo, não sei o que eu faço com essa árvore. E tomada de erva de passarinho. E eu falo, não, é essa árvore. Mas eu sempre achei tão bonitinho, ela começa a crescer. Esse é um problema danado. Sim, mas é falta de manutenção. Tudo isso se resolveria se a pessoa que tem os exemplares arbóreos na casa dela, e também isso profissionais de arquitetura, profissionais de engenharia, de entenderem que... Paisagistas, entenderem que você está colocando uma espécie selvagem dentro da casa da pessoa. Isso requer manutenção, cuidado periódico para evitar acidentes. Bruna, olha, vem bem de encontro ao tema que nós queríamos tratar aqui, que é a responsabilidade do manejo de espécies arbóreas. Perfeito. E palmáceas, eu sempre complemento. Perfeito. Isso. Não só em áreas públicas, como é a especialidade maior da Bruna, florestas urbanas, mas também nos nossos pequenos projetos paisagísticos. Porque alguns um pouquinho mais experientes e voltados à causa ambiental tomam esse cuidado de tentar utilizar as nativas, de evitar as interferências mais graves, mas a gente vê no mercado muita gente que não se preocupa em consultar a Bruna. Ou qualquer pessoa que seja especialista em árvores. Qualquer especialista em árvores, sinceramente. Da sua especialidade, né? Sim, se for ótimo. Exatamente. Porque ela tem um olhar que ela pode analisar o estado fitossanitário da planta. Sim. Olha, até deu cacofonia. Estado fitossanitário da árvore. Perfeito. Depois as pragas a que ela está sujeita. Sim. Você falou erva de passarinho, tilândsia, algumas fungos, outras... Cupim, formiga. Cupim, formiga. Prego. Às vezes, já viu pregar... fazer luzinha de Natal, assim, a pessoa prega o prego e passa a luzinha. Eu já vi a árvore morrer por causa de um buraquinho de prego. Pois é, contamina, você furou o organismo. E aí, aquele buraquinho ali junta água.
Aí se juntou água, dá espaço para fungo. E aí ficou um buraquinho ali, a formiga se abriga ali. E também você penetrou o sistema de defesa da árvore. Pronto, Então, desencadeou. e aquilo ali, daqui 10 anos, mata a árvore. Se você tiver, de novo, a gente volta no ponto principal, manutenção. Eu tenho árvore na minha casa, eu preciso de manutenção bianual, anual. Se a pessoa vê aquilo ali no começo, eu vou lá bem no comecinho, uma pessoa que entende de árvore vai no comecinho e fala, pô, passa aqui um inseticida já pra conter isso. Passa alguma coisa que ajude ela a obturar. Preventivo, né? Porque daí não mata a árvore, você convive muito mais tempo com ela, né? Nós andamos conversando, inclusive, sobre esse volume das árvores de São Paulo, né? 600 mil, né? Que existe um projeto de cadastramento arbóreo dessas espécies, né? Inclusive com geolocalização e tal. Mas é uma coisa que está caminhando muito devagarinho, ou não? Do meu ponto de vista, não. Está andando bem? Bem, muito bem. Os países que eu já visitei, assim, já entrei em contato com o sistema de monitoramento florestal. Assim, o Brasil é o país que tem a legislação florestal mais severa que eu conheço. Dos países que eu já visitei, né? Começa por aí. E florestal e ambiental. E em São Paulo, especificamente, assim, são o corpo técnico das prefeituras, subprefeituras e Secretaria do Verde e do Meio Ambiente são, assim, excelentes. Então, assim, eles entendem muito de meio ambiente, de arborização, e eles estão muito dedicados para isso. Existe, eu vou até falar, o GeoSampa, eles têm um site que é uma GeoSampa. Ali você mapeia tudo de arborização, cada indivíduo arbóreo que existe na cidade, você consegue ver ali. Já estão todos ali? Olha, essa era a minha dúvida. Vou falar da minha vivência. Todos os casos que eu já atendi até hoje de clientes particulares, eu mapeei e a árvore dele estava lá. Olha só, já estão cadastradas. É mais uma... Eles mapeiam pela cobertura vegetal. Então, o satélite vê a cobertura verde. Se for uma árvore, por exemplo, que tá... Sei lá, você tem um ficus e daí embaixo do guarda-chuva... Se tiver um ficus, embaixo do ficus tiver uma árvore menor, não vai dar para captar a árvore menor. Mas o ficus dá. Não sei se fez sentido o que eu tô falando. Eles mapeiam pela cobertura vegetal. A copa. Então, se embaixo... Perfeito, né? Agora, essa coisa do cadastramento de geolocalização tá andando. É muito, muito trabalho, né? Mas eles estão fazendo. Outro trabalho que eles vêm fazendo, também a passinhos conforme dá, é substituição dessas árvores antigas. Isso, das muito antigas. Eles fizeram até licitação de empresas, poucas empresas em São Paulo têm aquele penetrômetro e outros equipamentos que eu nem sou familiarizada tanto, que fazem o raio-x, né, por ecografia da árvore. Que eu ia puxar esse Tem tema muitos com você. Vídeos na internet, as pessoas gravando, falando, tá tirando a árvore saudável, porque de fora parece que a árvore tá boa, mas por dentro tá ruim. A prefeitura já fez esse mapeamento. Estão trabalhando. Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Sim, e tem que substituir. Na natureza, quando uma árvore consegue nascer, se desenvolver, morrer e completar o ciclo de vida dela sem a interferência humana. E sem que cause nenhum prejuízo. Na cidade, quando a gente percebe que essa árvore... Tudo que é vivo morre, né, Léo? E quando a gente vê na cidade que essa espécie já está no final, já está começando o final do ciclo de desenvolvimento dela, é preciso se adiantar para o manejo dela. Porque se deixar ela completar sozinha, Deus dará o ciclo dela, pode oferecer risco, né? Então a gente tem que agir antes. Perguntas de curioso. A gente sabe que o ciclo de vida das espécies arbóreas variam muito. Tem árvores centenárias, árvores seculares, varia muito. Existe, assim, uma impressão média das nossas florestas urbanas aqui de São Paulo? Não, é difícil falar, porque a mesma árvore que lá no Parque da Mantiqueira... Parque da Mantiqueira eu acho que tem aqui na Zona Norte. Serra da Cantareira. É isso. Parque da Cantareira, se não me engano. Isso, exatamente. É a maior floresta urbana do mundo, inclusive. Bruna, com minha cultura, cara, eu já aprendi um monte de coisas aqui. A gente fica achando que a gente vive numa selva de pedra, já risca. Não é. Isso é uma grande falácia. Para tentar também vender vários outros produtos ambientalistas. Então, vamos pegar exemplo do ipê amarelo aqui, né? Que é
IP, o logotipo de vocês. IP de São Paulo. Isso. Né? Os IPs, olha que florada bonita aqui. Um IP amarelo dentro de um maciço florestal ou até mesmo no local de origem da Mata Atlântica, ele vive um determinado tempo. Se a gente plantar uma muda de IP no meio da cidade, onde não tem espaço para ele crescer, não tem outras árvores participando do mesmo bioma dele, não tem recursos, tem poluição, fuligem grudando no tronco dele, ele não vai durar e não vai se desenvolver. É a mesma coisa e é diferente como também se ele estivesse no habitat natural Correto. dele. E também vou comparar 2 vizinhos. Se um vizinho... Os 2 plantam a mesma muda, do mesmo viveiro, no mesmo dia, um do lado do outro. Um dele plantou e esqueceu, num espaço confinado, e o outro tem bastante espaço em volta para a muda se desenvolver, e ele cuida dela todos os anos. Chama a Bruna para dar uma olhadinha. Todos os manejos que ele precisa. Então, fertilização, boa irrigação, controle de pragas, controle de doenças, podas periódicas. Obviamente... O do vizinho que cuida vai se desenvolver melhor, vai durar mais também. Então, não dá para falar uma média, assim. Tem lugares que não consegue nem plantar. Eu já atendi muitos casos de falar assim, nossa, mas já plantei 10 mudas aqui na minha calçada, nenhuma vinga. Então... Não dá. Não dá. Né? Tá insistindo num erro, né? Não dá, não sei, não tem uma média, não. Bruna, e você tem dado conta da sua demanda? Você é Não bombeiro, tenho. né? Chama a Bruna. Socorro, Bruna. Inclusive, é muito bom dizer isso. Casos, assim, iminentes. A árvore já caiu. A árvore está em movimento de queda. Bombeiro... Está em suspeita. Bombeiro e Defesa Civil. Isso a Bruna é antes. A Bruna é antes. Para prevenir. Isso. Ou se ela caiu, se ela cair dentro do imóvel da pessoa, do imóvel particular, e ela não causou nenhum dano, então ela simplesmente caiu e está lá. O bombeiro também não atua e a Defesa Civil também não atuam. Aí a gente consegue ajudar a fazer o manejo também. Atualmente tem uma legislação um pouquinho mais fácil, né? Menos burocrática para a remoção de uma árvore, né? Vamos supor, eu estou em casa, eu vejo que minha árvore está com risco, estou suspeitando que ela tem algum problema. Chama alguém para ver antes, porque a hora que chegar eu vou chamar a Bruna, por exemplo. Bruna, preciso de uma consultoria sua. Sim. Como é que é esse processo? Você chega lá, vamos supor, a árvore está condenada. E aí? Tá. Bom, primeiro é o que você falou, né? Primeiro de tudo, a gente vai ver se tem outros modos de tentar recuperá-la. Tá. Né? Se não tiver mesmo, então não, realmente tem uma oquidão muito significativa, exemplar muito inclinado, muito antigo, profundidade de solo, sem profundidade de solo. Cupim, formiga, risco muito alto. Vamos tirar. Aí, primeira coisa, inclusive amanhã tem um post sobre isso saindo no meu Instagram. Vamos lá. Agora, quando esse podcast for ao ar, já vai estar publicado. Então, vai lá que vai ter. Eu fiz esse passo a passo num carrossel do Instagram, eu fiz esse passo a passo certinho. Porque qualquer munícipe pode solicitar. Legal. Então, é esse passo a passo que eu queria que você ilustrasse. Então, primeiro de tudo, portal... Você vai contar? Vai dar o Avant Premiere? Ou vai ter que acessar você que manda, página? você que sabe. Não, posso contar. Lá, o que eu vou falar também não dá pra gravar de cabeça, porque são muitos passos. Mas lá tá o carrossel certinho, 1 por 1, e na legenda também. Então, primeira coisa, portal 156. Portal 156, serviços, meio ambiente, árvore. E aí, para árvores em áreas particulares, a prefeitura não atua mais, desde 2021. É isso que eu queria... de você. Então, muita gente fala, eu já pedi 20 vezes na prefeitura, faz anos que eu tento vir aqui, essa árvore todo ano quebra meu telhado, todo ano quebra meu carro. Tá chamando a pessoa errada. Vai chamando a pessoa errada, porque a prefeitura não atua mais dentro da casa, a prefeitura agora só atua em áreas públicas. Então, para esse caso que você falou, é isso, portal 156, faz o cadastro, serviços, meio ambiente, árvore, e aí vai ter lá um lugar. Solicitar remoção de árvore com a apresentação de laudo.
É isso. É isso. E aí faz esse pedido, coloca lá todas as informações do imóvel e da árvore, e aí coloca o responsável técnico. O responsável técnico vai fazer os documentos de responsabilidade técnica. Um laudo. Um laudo, uma RT, justificando, amparando legalmente, tecnicamente, o porquê que precisa remoção. substituir aquela... Substituição. É sempre substituição, porque sempre que você tira, você planta no mínimo outra no lugar. Tá. No mínimo uma Se outra for no lugar você equivalente planta. um Se por for um. um para um. É. Então é sempre, por exemplo, quando eu sempre escrevo manejo de substituição. Porque Tá. é sempre substituir, né? Então, reprisando, assim, se tiver no logradouro público, 156, serviços, árvores. Árvore é espaço público. Espaço público. Pronto. Aí Isso. é responsabilidade da prefeitura. Isso, Caso esteja no seu terreno particular, isso, laudo de uma engenheira agrônoma, isso. o mesmo caminho, mas com laudo justificando a providência de... E até anda mais rápido, sinceramente. Imagino. Porque a prefeitura, pelo lado do fiscal da prefeitura, ele assume muito mais um lugar de fiscalização, no sentido de assim... Ah, tá bom, vai tirar? Tá certo. Vai tirar o quê? Quando? Ah, plantou outra? Qual que você plantou? Eles pedem lá. Ver se o procedimento está tudo Isso, correto. ver se o procedimento está laudo correto, laudo fotográfico. Qual espécie você plantou? Eles me pedem lá. Qual é, relatório de plantio. Com espécie. Tem que colocar qual espécie eu coloquei. Os metros de recuo das edificações. Avise quando você vai fazer a intervenção. Isso, correto. Tem que avisar a data, tem o prazo para tirar. Então, eles acabam... assumindo muito mais um papel de fiscalização do que de autorização, assim mesmo, né? Acho muito legal, muito legal. E fica na minha mão. Se eu acabar, por exemplo, laudando algo que não é ambientalmente correto, o munícipe também está livre da responsabilidade, assim. Porque eu sou claro, responsável você, técnica. Exatamente. Então, é muito... Você que vai presa. Ele vai me denunciar no CREA. E aí, Ministério Público, Pois CREA é, só tira nossa, uma vez, nem né? diga, Se eu né? perder meu CREA, Acabou. minha carreira. Que coisa, não, nem brinca. Então, ficou um modo... Bom, eles colocaram ali um modo bom na legislação que serve ao munícipe e serve ao Estado. Gente, olha, muito legal. Deu para ver a importância do tema. A importância que está em voga hoje. Cada chuva, cada temporal, cada ventania, a gente fica com medo. Gente, vai acontecer uma desgraça hoje aqui. Então, esse tema que está com tanta relevância, deu para sentirmos da Bruna a complexidade que envolve tudo isso, né? Não é um tema simples. Desde a novidade de que nós não estamos numa cidade de pedras, quanto as análises, a geolocalização por copas, de onde está esse maciço vegetal. Você já esteve, desculpe, você já morou nos Estados Unidos? Já. Na Colômbia? Sim. Teve mais algum país? Que eu morei, não, mas que eu conheço, sim. Na América do Sul, eu acho que eu conheço. Não conheço ali Equador, Guiana, mas o resto conheço. Deu para sentir que a nossa legislação florestal é uma das mais severas, sem dúvida. Do planeta. O Brasil prende agricultor que derruba árvore, pô. Prende de cadeia. Eu já tive cliente que deu cadeia. A pessoa foi presa. Né? Então é para desmistificar essa questão de tá tudo errado aqui, Não, tá tudo mal feito, tal. Não, tá muito bem feito, inclusive com pessoas do gabarito da Bruna atuando nesse mercado. Então vamos lá, 600 mil espécies arbóreas no estado de São Paulo. Não é 600 mil espécies, 600 mil indivíduos. Indivíduos. Se fossem 600 mil espécies, ia ser para lá de floresta amazônica. Mas esse volume arbóreo é uma floresta urbana mesmo, né? Como está no nome da Blue Gardens, né? Esse volume arbóreo, os métodos virtuais, né, de cadastramento disso, geolocalização das copas, etc. O instrumental que está à disposição para levantamento da análise
se está oca, se não está oca, Sim. se a árvore está saudável. A visão de uma especialista quanto aos praguejamentos, quanto à necessidade de remover ou de substituir. Bruna, E de cuidados mesmo, assim, né? sensacional. Às vezes uma árvore tá meio, assim, difícil de vai, não vai. Às vezes é uma adubação, abrir um canteiro, tá colo soterrado com concreto. Então, às vezes não é nem um manejo. Às vezes você ter uma especialista olhando é só para falar, olha, dá para, né, Às vezes melhorar. não tirou o invólucro da raiz, Correto. plantou Nossa, com invólucro, sim. né? Uma série de questões, né? Simples, assim, né? Que é bom você ter um especialista olhando sempre, né? Plantou debaixo da rede elétrica de 2 metros de altura, puta, não vai. Sim. Então, assim, eu acho que a gente conseguiu abordar o tema de uma maneira global, assim, né? Não dava para conversarmos tudo a Não, respeito. esse assunto nos Estados Unidos, na Europa, existem faculdades de florestas urbanas. A pessoa fica 5 anos estudando o tema florestas urbanas. Só nesse tema, Sim, né? sim. Nós conversamos hoje também sobre uma matéria da É agronomia um tema inesgotável. para despraguejamentos, matologia. Né? Matologia. Quer dizer, hoje eu aprendi muito, cara. Nasceu um novo Leonardo hoje. Matologia, para quem não sabe, é coisa. estudo do mato. É isso mesmo, matologia. É o que a gente estuda na Faculdade de Engenharia Agrônoma. De como controlar as infestações, né? Controlar e cultivar. Porque, às vezes, a exato. gente quer por exemplo, se você tiver uma plantação de milho, uma brotação lá de capim Texas, você não quer. Você quer o milho de interesse comercial. Mas tem muitos paisagistas que estão comercializando mudas de capim Texas. Nossa, uma invasão. Que é invasora. Então, depende muito. O mato pode ter funções econômicas e agrícolas, às vezes. O capim do Texas também ofende bem as nossas nativas também, nem né? vamos entrar no tema do capim Texas, que aí vai mais... para um outro podcast só sobre o tema. Sim. Matologia é uma matéria específica e leva o ano inteiro nessa matéria, não é sim, isso? Sim, Quer dizer, sim. é muito extenso, né? Sim. Mas aí a gente já sabe que a Bruna passou muitos anos ali no metrô, mantendo a nossa linha limpinha para que os trens possam andar para lá e para cá tranquilamente, sem atrasos. Eu e a equipe de 55 pessoas. Olha Operadora só, de motosserra, né? operador de roçadeira. Avos da limpeza dos trilhos do metrô. O grosso do trabalho era deles mesmo, todo o mérito. Muito bacana, cara, muito bacana. Então, como a gente conversou no início, não é à toa que eu sou o seu seguidor fervoroso. Quer dizer, a gente conhece as pessoas não é por simpatia, por beleza, por nada, é por competência, né? Também, e né? A gente enxergou desde o início que você é uma menina, primeiro, aplicada, se envolve bastante com as coisas, decidida e muito competente. É muito legal. Nossa, fiquei até sem jeito agora. Muito obrigada. Olha só, pode corar, vai ficar vermelhinha. Agradeço o elogio, o reconhecimento. Bruninha, nós vamos para a parte final do nosso podcast, que tem uma instituição aqui de uma brincadeira que é o ping-pong. Essa brincadeira está voltada mais especificamente para paisagismo em si, jardinagem mesmo, para os projetos de plantio. Sim. No seu caso, a gente vai fazer uma adaptação. Tá bem. Mas é o bate-pronto, assim. A gente pergunta, você responde de primeira, para depois a gente editar fala, tá vendo o que a Bruna falou? Respostas curtas para perguntas rápidas. Exatamente, é isso aí. Então vamos lá, primeira delas. Vamos. Qual o maior vilão das árvores? A falta de manutenção. O que não pode faltar no plantio de uma árvore? Espaço. Qual foi o seu trabalho mais desafiador? Metrô de São Paulo, sem dúvida. Você já recebeu alguma missão impossível? Sim. Agora eu quero saber. O cliente que plantou, a árvore tá linda, ótima, tem muito espaço, espécie nativa, muito bem adaptada, mas ele enjoou, ela faz muita sujeira. Sujou minha piscina, eu não quero mais. Nossa, você tirou da minha boca. Eu não quero mais. Ou se não, dá muito trabalho, vou ter que contratar mais uma pessoa. Ou, por exemplo, o isolador fica o tempo inteiro aqui tirando folha e ele tinha que estar atendendo portaria. Então tem que contratar mais uma pessoa. O seu problema é de pessoal, não de árvore. Essas são as missões impossíveis. Algumas né? missões impossíveis que não tem jeito. Né? Qual o maior aprendizado da sua carreira? Uau! Maior aprendizado da minha carreira? Saber que eu sei muito pouco. Olha
sobre uma coisa só. E eu não sei nada sobre quase tudo. Que bárbaro, Bruna. Você sabe que quanto mais a gente estuda, mais nos reconhecemos como ignorantes. Sim. E é um caminho sem volta. Parece clichê, né? Mas isso que eu tô falando, mas é a realidade. Eu falo com muita autoridade sobre as coisas que eu falo. Mas é porque sobre esse microcosmo eu tenho muita certeza sobre o que eu tô falando, né? Mas é um exercício muito grande pra mim de saber que é só sobre isso que eu sei. Isso é um exercício enorme de humildade. Você é uma moça jovem e já com tanta experiência de vida. Quando eu procuro pessoas para contratar, né, que você falou maior aprendizado aqui de carreira, é isso, assim. Quando eu procuro pessoas para contratar, é difícil encontrar, não sei disso. E eu vejo que isso me levou em muitos lugares também, ao metrô de São Paulo, inclusive, que a gente estava falando. Falar, olha, eu não sei, eu nunca trabalhei com paisagismo, meu histórico é lavoura. Mas me dá 60 dias que eu prometo que eu vou resolver. Eu vou estudar, eu vou atrás. Se eu não souber daqui 60 dias, eu vou te falar, olha, não consigo, mas vou te ajudar a achar, então, quem consegue. E a gente volta ao estaca zero, mas me dá essa chance de tentar, né? Bárbaro. Eu diria isso, assim, que me leva a muitos lugares, entender que eu sei pouco, né? Sobre quase nada. Você é uma gigante, Bruninha. Agradeço. Viu? Você também. É uma mulherona desse tamanho. Não cabe aqui na sala. Você é muito maior do que qualquer árvore que você já manuseou. Vou ficar emocionada. E ainda mais, tá saudável, tá bem plantada, tá bonita, tá com uma cópia exuberante, tá florescendo. Meus parabéns, Nossa, Bruna. Nossa, eu corei mesmo. E eu quero agradecer muitíssimo você ter aceitado o nosso convite. E eu espero que a gente desenvolva mais temas correlatos, porque foi um prazer enorme trazer a minha amiga virtual para a realidade, né? E ouvir de você tantos ensinamentos. Super obrigado. Não, quem agradece, na verdade, sou eu quem agradece. Você dar esse espaço e vocês ouvindo. É um tema que eu sou muito interessada, que eu gosto muito de falar a respeito e precisa... A gente quer os benefícios, então a gente precisa se aplicar mais. Muito legal, a gente vive de paixão. Né? Então eu agradeço muito o convite, agradeço muito ter aberto espaço para eu falar sobre a minha profissão, sobre o que eu penso. Agradeço muito, obrigada mesmo. Não deixem de segui-la, hein? BG Florestas. É isso aí, é muito legal, Florestas. Muito bacana, vocês vão gostar bastante, vale a indicação. Pessoal, muitíssimo obrigado pela participação de vocês, agradecemos bastante e não perca o próximo episódio, que nós já vamos começar a trabalhar nele imediatamente, querendo trazer cada vez mais conhecimento para todo mundo. Valeu, Bruninha, obrigado. Eu que agradeço.